Muitos já devem ter ouvido falar que o celibato sacerdotal. O que é o celibato? A continência do padre, a impossibilidade do padre católico se casar. Foi uma invenção do século XI, foi uma invenção do Papa Gregório VII. Digam aí nos comentários quem já ouviu isso, que somente no século XI começou a haver celibato na igreja. Isso é falso. A luta pelo celibato era muito antiga. Nos 3 primeiros séculos, o celibato não era exigido expressamente na igreja. Mas desde o começo do século IV, nós encontramos no Ocidente numerosas decisões de concílios reclamando o celibato. A primeira decisão que nós temos notícia é a do Concílio de Elvira, que foi um concílio regional na Espanha em 306. Esse concílio foi seguido por tantos outros na África cristã, né? Naquela época a África era cristã, a província romana da África, né? Na Gália, França, na Itália. Bispos que se reuniam e impunham para suas dioceses o celibato. Durante certo tempo, houve, é verdade, dúvida sobre a quais clérigos se permitiria se casar e a quais seria vedado. Por quê? Existe na Igreja Católica, isso parece coisa obsoleta, mas ainda existe e deve existir para sempre, as ordens menores e as ordens maiores. As ordens menores, né? Acólito, leitor, etc. Não havia dúvida que as ordens menores era possível se casar. Mas houve certa discussão, e não havia discussão, de que bispos, padres e diáconos não podiam se casar. Havia uma discussão em relação aos subdiáconos. Não é? No século V e VI se exigia, geralmente no Ocidente, o celibato desde o subdiácono, ou seja, não se casavam subdiáconos, diáconos, padres e bispos. Tá? Só que se estabeleceu um costume, especialmente na Itália, de clérigos menores se casarem e mais tarde, quando já tivessem filhos até, fossem elevados às ordens maiores, serem diáconos, padres e bispos. Inclusive, as suas esposas recebiam um título. Esposa do diácono, esposa do padre, esposa do bispo, mas era vedado viver com a mulher, né? O marido não poderia viver mais com a sua esposa. Tinham que cuidar da sua família, mas não podiam viver com a sua esposa. Isso gerava certos problemas. Inclusive, nós temos uma aula na Escola de História da Igreja e nós falamos disso. Papa Adriano II, Papa na segunda metade do século IX. Um homem não é canonizado, mas um homem de vida correta. E que era casado antes de ser Papa e antes de ser padre. Mas quando se tornou Papa, trouxe a mulher e a filha para viver com ele no Palácio de Latrão. Não vivia com a mulher, mas gostava dela, era amiga dele. Inclusive deu um problema, que foi as duas foram sequestradas, foram assassinadas. Foi um escândalo na época. Isso muito antes do momento em que nós estamos estudando aqui, no século XI. Agora, vocês imaginam, existe essa regra, né? Tudo bem, então o padre ele pode ter sido casado antes, mas ele não pode mais viver com a mulher. Veja, se nós chegamos no século X, esse momento aí de relaxamento moral, era mais do que esperado que essa proibição de vida comum entre o sacerdote e a sua esposa fosse negligenciada. O que nós vemos na Itália, na França, na Alemanha no século X é padres casados. Na França e na Itália no século X nós vemos bispos casados. Em razão do relaxamento moral da época. Mas, ainda que os padres fossem casados, não se tinha perdido a convicção de que o celibato eclesiástico era uma tradição da igreja que devia ser defendido. E no século XI,
se fez sentir lentamente, mas sempre de modo crescente, a um movimento que exigia categoricamente que os padres vivessem o celibato como era a exigência do seu estado de vida. No começo do século XI, o Papa Bento VIII, que foi Papa de 1012 a 1024, em 1018, ele publicou um decreto, decretais contra o casamento de padres. Não teve resultado tangível, o padre não havia chamado para si a reforma da igreja no século XI, mas uma ação mais tangível começou a partir, de fato, do Papa Leão IX. Entre 1049 e 1050, que convocou um concílio em Roma, concílio regional, que impôs, obrigou, de fato, definiu dali para de modo irrevogável o celibato. Mas vocês veem, não se trata de uma invenção do século XI, se trata de uma prática da igreja muito antiga e que, em razão do relaxamento moral próprio dessa crise dos séculos X e XI, se perdeu e que foi restaurada, né, por homens no século XI, depois, inclusive papas. Nós veremos, né? Gregório VII, grande nome dessa luta, pelo celibato dos padres. Então é mentira isso, de que o celibato surgiu no século XI. Mas, imagine, padres e bispos casados e acostumados com isso, muitos não queriam deixar as suas esposas. Não queriam. E quem começou a exigir que eles vivessem de modo celibatário? Foram os papas? Não. Foram os leigos. O apoio, claro, o Papa definiu, mas quem exigiu de fato, quem levou aquela luta adiante, foram os leigos. Porque o povo católico começou a comparar, via os monges, via os cluniacenses, via os valambrosanos, via os camaldulenses, vivendo de forma tão santa, e olhavam para os seus padres e para os seus bispos, com as suas esposas, com as suas concubinas, e viam a diferença. E passaram a exigir, os leigos passaram a exigir, que o clero secular vivesse de modo digno. Como eu falei, 1049 nós falaremos do Papa Leão IX com detalhes. Não é o momento aqui dessa aula ainda, mas entre 1049 e 1050, o Papa Leão IX começou, decretou o celibato, né? Aliás, não é que decretou, mas enfatizou e sem possibilidade de ressalva. Em quem ele encontrou apoio? Nos leigos das populosas cidades do norte da Itália, que estavam apenas esperando um momento propício para atacar aqueles padres aristocratas casados. Este trecho que você acabou de assistir é um corte de uma aula do meu curso de História Universal da Igreja. Se você quer ter acesso a esta aula e tantas outras que formam o nosso curso de História Universal da Igreja, cogite se matricular na Escola de História da Igreja, a escola virtual dedicada ao tema que eu fundei, na qual nós estudamos a história da igreja desde os primórdios até os tempos atuais, e na qual há vários outros cursos de aprofundamento relacionados à história da igreja. Se você quer conhecer a escola e, quem sabe, se matricular, clique no link que está aqui na descrição. Eu espero você.